Primeiro Café Cultural, realizado pela Universidade Anhanguera, Osasco. Direitos Humanos e Educação. Com a palavra, professora mestre Luciana Biducci. A importância da gente tratar essa educação e os direitos humanos pensando numa questão muito mais global, né? Pensando numa questão global, tratando dessa educação, na formação desse ser humano, né? Então, nós costumamos dizer na psicologia que o ser humano ele é biopsicossocial, né? Então, que ele é composto pela questão biológica, os aspectos biológicos, né, os aspectos sociais, o ambiente em que nós vivemos, a família, a sociedade, o quanto essas pessoas, os amigos, né, e o quanto essas pessoas influenciam na nossa formação, e também as questões psicológicas, né, pessoal? Que é extremamente importante, que é o que faz com que o que nós sentimos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, então os aspectos psicológicos que envolvem o ser humano, né? Quando nós falamos do ECA, então o ECA significa o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Se a gente for falar um pouquinho ali com os professores do direito, e a sociedade de um modo geral, né, o ECA ele é um estatuto que defende demais as crianças e os adolescentes, né? À medida que a gente vai conhecendo quais são as leis do ECA, a gente percebe que há uma defesa muito grande em relação às crianças e aos adolescentes. Existe uma grande discussão na sociedade hoje de querer, a gente vai tratar a criança de 0 a 12 anos, tá? E dos 12 aos 18 anos, a gente trata o adolescente, né? Entra a categoria aí dos adolescentes. O ECA, existe uma discussão de tentar minimizar essa idade, né? E de que essas leis caiam para os 16 anos. Isso é uma grande discussão que existe aí já há algum tempo, em relação ao pessoal do direito, à sociedade de um modo geral, mas não é isso que eu quero discutir com vocês hoje. O que eu gostaria de colocar é a importância desse estatuto, né, para os direitos humanos e a defesa dos direitos humanos dessas crianças e desses adolescentes. Não só o ECA, mas nós temos aí o Estatuto do Idoso, nós temos também as leis que defendem os portadores de necessidades especiais, né, os deficientes. Então, cada vez mais, a gente percebe no Brasil uma defesa em relação aos direitos humanos, tá? E aí, eu vou entrar um pouquinho mais quando a gente fala também da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela vem com o propósito também de uma defesa da mulher, né? Do papel dessa mulher, da violência que essa mulher acaba sofrendo. E aí me chamou a atenção um dado que eu achei bem alarmante, e que eu não tinha conhecimento sobre isso até ler essa pesquisa, de que o Brasil ele é o 7º no ranking mundial em relação à violência da mulher. Então, aquilo me surtiu um efeito, me impactou de uma forma negativa, porque eu não sabia que o Brasil era o 7º no ranking mundial em relação à violência contra a mulher. É alarmante esse dado, né? Então, a gente tem aí 11 mulheres que morrem por dia que sofrem a violência. Então, até que ponto a gente pensa que a gente está conseguindo com que todas as pessoas da sociedade, sejam idosos, sejam crianças, sejam adolescentes, que eles tenham os direitos humanos, né, básicos ali de situações em que a gente vive hoje. Quando a gente fala do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê a problemática que a gente enfrenta hoje nessa sociedade, né? Eu vindo para cá hoje mesmo, a gente percebe os meninos na rua pedindo dinheiro. Então, a gente vê
que as leis estão preocupadas com isso, mas até que ponto acontece a execução disso, né? De uma forma correta mesmo, e defendendo essas crianças e esses adolescentes. E aí que entra o que a gente chama de SINASE, né, gente? Que é um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ou seja, são aqueles indivíduos em que eles não respondem, né, as crianças e os adolescentes, eles não respondem a uma lei penal, né? Eles sofrem, sim, os meios, né, de socioeducativos, né? Ou seja, dentro disso participa a família, que, na verdade, gente, é tentar resgatar esse adolescente, né? O que é que a gente pode fazer em tentar resgatar esse adolescente para que ele não se torne um criminoso, para que ele não se torne uma pessoa em que colabore de uma forma negativa, mas sim que ele tenha uma formação global adequada para um cidadão, né, participando dessa sociedade de uma forma positiva. Dentro desse processo, quando a gente fala do SINASE, a gente fala também da importância da família, o quanto a família participa desse processo. A importância que as leis dão da participação da família, dando respaldo durante esse atendimento, né? Para esse ambiente socioeducativo, né, que a gente chama, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha. Então, não são só os psicólogos, não são só nutricionistas, não são só médicos. Então, nós temos diferentes profissionais que participam desse processo para tentar resgatar essas pessoas, né, esses adolescentes. E o que a gente vê é que cada vez mais essa violência e essa formação global, há uma preocupação, mas cada vez mais ela vem mais recente, né? A gente viu o caso, por exemplo, daquele menino de 11 anos, aqui em São Paulo. Menino de 11 anos já cometeu um crime, né, roubando carro, foi assassinado e tudo mais. Então, a minha questão é, até que ponto nós, profissionais, cada um na sua área, do direito, das leis, o profissional da psicologia e outros profissionais que participam dessa questão, o que nós estamos fazendo para tentar trazer e recuperar essas crianças e esses adolescentes, né? E aí a gente vai entrar agora um pouquinho mais na psicologia, falando dos diferentes processos, diferentes teorias que nós temos para trabalhar, né? Então, a gente tem a psicanálise, a gente tem a comportamental, a existencial, enfim, nós temos várias teorias aí que cada profissional acaba adotando, né, de acordo com a escolha que foi feita. O fato e a importância disso é, independente da teoria, que a gente consiga e valorizar a nossa profissão, e aí eu falo do psicólogo, do papel que nós temos na formação desses indivíduos. Porque somos nós que vamos tratar ali com eles diretamente, colaborando na educação, colaborando na forma de pensar, né, vendo que existe, sim, uma perspectiva e um sonho, né? Isso não é científico que eu vou colocar, mas a gente percebe que muitos cidadãos e muitas crianças e adolescentes, no meio em que eles convivem, eles acabam não tendo a esperança, o sonho de ter uma vida melhor. E isso é um dos motivos que faz com que eles se entreguem à marginalidade, né? Então, cabe a nós, psicólogos também, dentro disso, a nossa responsabilidade em conseguir mostrar para esse adolescente, para essa criança, que existe uma perspectiva, sim, né, de que é possível, sim, ter uma vida melhor, em busca de um sonho. Tem um projeto que se chama Lutar pelos Objetivos, é um projeto americano. Isso foi traduzido para Portugal, eu conheci esse projeto lá em Portugal. Eu trouxe para cá esse projeto, né?
E é um projeto que ele é aplicado nas escolas, ligado à formação das crianças e dos adolescentes. Isso é aplicado nas escolas, e os próprios líderes que saem daquela classe, eles são multiplicadores. Eles começam a aplicar esse projeto em outras salas. O que as pesquisas mostram em relação a esse projeto, que iniciou-se em Portugal, nos Estados Unidos, é que há uma recuperação muito grande dessas pessoas, desses adolescentes e dessas crianças. Chama-se lutar pelos sonhos, lutar pelos objetivos. Que eles são 10 sessões pré-programadas, né? E essas sessões pré-programadas tratam da formação. E o que é que ele está fazendo hoje, para ele, daqui a 5 ou a 10 anos, colher, né, de perspectivas positivas, de alcançar os objetivos dele, qual a perspectiva que ele tem. Isso é um fator importante para a gente pensar. Acho que a gente tem que pensar no nosso papel, na nossa profissão, não só como profissionais, mas o que eu posso fazer na minha profissão, no meu caso como psicóloga, para eu colaborar, para eu ter uma sociedade melhor, para eu ter pessoas melhores, né? Então, o que é que eu estou fazendo também por esse outro? E o que é que a psicologia pode colaborar? Muito, gente. A psicologia pode colaborar muito, porque nós colaboramos muito com a formação das pessoas, na forma de pensar, na esperança, não é? Na luta por esse sonho, na educação. Então, a gente colabora na formação global, tanto na área educacional, na vida, no contexto clínico, no contexto jurídico. A gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Então, independente da teoria, eu acho importante os alunos, os estudantes já irem pensando o que eu posso colaborar para a minha sociedade. Né? Obrigada, gente. Obrigada, professora Luciana.